A matéria pode pegar uma doença, ter uma doença. Ah, mas a culpa é nossa. Não, pode ser uma decorrência, uma consequência da nossa dificuldade. Pode ser uma consequência, às vezes, da nossa distração quando estamos encarnados. Vamos colocar assim, quando a gente se distrai um pouco, e aí a gente come o que não deve, bebe o que não deve, faz o que não deve, pensa o que não deve, e aí o nosso corpo responde. Mas, Mário, se eu sou tão bonzinho nessa encarnação, para que eu posso passar por isso? Talvez possa ser de causas anteriores, de outras vidas. Mas tudo tem uma finalidade, tudo tem alguma consequência para a sua evolução, para que você melhore como espírito, para que você entenda as situações das dores, assim, a temporariedade da matéria. A matéria dura, né, na nossa encarnação, 100 anos no máximo. Né? Alguns passam, mas muito poucos. São até 100 anos. O pessoal que está batendo 90 e pouco aí, né, né, a gente já toma um susto, né? Mas vamos colocar 100. Eu tive uma tiazinha, né? Meu pai tinha 15 irmãos, ele é o mais novo, e ela morreu com 104 anos. Meu pai tem 95 anos. Então, para vocês verem que tem um pessoal que fica um tempão na encarnação. Mas tem um pessoal que sai antes. Não fica tanto tempo. E aí nós temos várias gradações de idade, por diversos motivos. Né? Uns vão dormir e depois, quando não acordam aqui, acordam lá, na espiritualidade, que é a vida real, que é a vida do espírito, do corpo do espírito, que é o perispírito, né? Que é aquele corpo que acompanha o espírito o tempo, sempre todo sempre. E aí nós vemos que nós temos várias variações. O que acontece é que nós ainda não sabemos lidar direito com a morte, nem com a nossa morte, nem com a morte das pessoas. Nós ainda temos muita dificuldade. Na verdade, nós não conseguimos lidar com a perda. Porque eu vou comentar uma coisa e, por favor, não me leve a mal. Mas é inerente a nós mesmos, ainda nessa inferioridade. Nós não sentimos tanto quando a morte é de alguém que a gente não tem muita afinidade, que a gente não gosta, que a gente não se dá bem. Algumas pessoas muito longe. Nós temos um relógio, um contador na ONU, e um relógio também que vai mostrando quantos nascimentos e quantas mortes estão acontecendo no mundo na duração do relógio, do segundo. Então, é uma quantidade assim exorbitante de mortes e de nascimentos. E isso nos leva a ter mais fé no futuro, porque na realidade nós vemos, caramba, como isso é sequencial, isso não para, não é? O relógio não para, e essa ida e vinda à Terra ou a qualquer outro planeta onde a gente encarne tem o seu tempo. E isso é uma sequência natural da vida. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós sentimos muito quando essas sequências são mesmo para pessoas com mais idade, pessoas que a gente estima muito e que a gente não gostaria de perder o convívio mais intenso. Às vezes um avô, às vezes um bisavô, e ele já está com 90 e tantos. Meu pai, que já está com 90 e pouco, né, 95 anos, eu tenho 65, ele tem 95. Então, para mim, vai ser uma perda, que eu vou ter que lidar com ela. Já lidei com a morte da minha mãe, que foi antes, foi em 72, morte do coração, uma causa variável, né? Então a gente começa a ver, outras pessoas morrem de outras coisas, morrem dormindo, etc. Mas a gente não lida bem com a perda, a gente não lida. A gente precisa aprender a entender, a lidar com a perda. Logicamente que todos nós, eu não estou falando aqui como se eu estivesse num local acima e as pessoas embaixo, ou as pessoas do meu lado e eu dando uma aula e as pessoas ouvindo. Não é isso. O que eu quero dizer é que essa aula é para mim também. Tanto é verdade que, por exemplo, eu agora sou avô. Minha filha tem uma netinha, eu tenho uma netinha agora de 3 meses. Então, qualquer acontecimento nesse sentido seria uma morte prematura. Seria difícil para mim,
para a minha esposa, para a minha filha, para o marido dela, o pai, os outros avós. Todos nós teríamos uma dificuldade muito grande, porque sentir a perda é normal. Os espíritos superiores não são insensíveis. Eles têm a compreensão, mas não são insensíveis. Quando dá perda, eles apenas entendem. Entendem como acontece a perda e o que acontece com os espíritos. E as oportunidades que nós temos de viver junto desses espíritos, independente dessa separação momentânea, quando de uma encarnação. Nós percebemos isso, e podemos dar um exemplo não muito igual, mas um exemplo parecido. Quando uma pessoa que você cuidou, teve como filho, ajudou, um sobrinho, e ele vai morar na Europa, constitui família na Europa, trabalha na Europa, mora na Europa. E você não tem aquele dinheiro todo, não pode toda hora lá, nem ele vir para cá. Então, a gente, às vezes, só se vê através da comunicação, da internet, do celular. Mas aí eu vou entrar em outro ponto básico da doutrina. Será que Deus deixaria que nós não nos comunicássemos com esses espíritos, se eles se separam, quando eles se separam de nós, sejam nas mortes de pessoas amadas, na morte prematura? Porque quando os espíritos falam aqui de morte prematura, eles querem dizer daqueles que vão antes, numa idade razoável, e que nós, hoje aqui na Terra, reputamos, entendemos que a idade razoável para se deixar a Terra é depois dos 70 anos. Nós temos essa ideia, até por conta dessa duração de vida média do brasileiro, né, 70 e poucos anos. Então, nós temos essa ideia de que 70 e pouco é uma idade que já está chegando ao final. A gente tem essa consciência. E